Somos um hospital, uma instituição de 162 anos, temos 3 hospitais, totalizando aproximadamente 1.000 leitos. Só por uma ideia, no Brasil, né, a média de leitos de hospitais é em torno de 250 leitos. Nós somos o maior hospital privado da América Latina, temos aproximadamente 7.000 colaboradores, e nós temos uma certificação que muito nos orgulha, vou falar um pouco dela durante a apresentação, que é bastante voltada para as questões digitais e especialmente para o uso do prontuário eletrônico na saúde do paciente. Vocês vão ver ao longo, né, da minha apresentação que a BP tem muito a crença de que os dados, eles estão a favor da saúde, eles vão impulsionar, vai dar acesso, vai nos fazer com que a gente tenha predição, que a gente consiga entregar uma saúde de maior qualidade. E eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Bom, minha experiência que eu vou contar para vocês hoje é a jornada, né, rumo a um hospital digital. A gente está dentro de modelos de negócio modificados digitalmente e concorrendo aqui na categoria ouro. Como funcionou e o que é essa nossa experiência? Então, houve, na verdade, uma estratégia digital para que transformasse, né, um hospital de 162 anos, totalmente analógico. Então, há 3 anos atrás, hoje quase 4, a BP era um hospital 100% no papel, né, onde todas as interações médicas, todos os processos de captura de dados dos pacientes, e quando eu falo captura, não estou falando somente do prontuário, né, daquilo que o médico anota, a enfermeira, a equipe multidisciplinar. Estou falando de dados em geral. Então, isso vale para um monitor cardíaco à beira-leito, vale para uma imagem médica adquirida numa tomografia, numa ressonância, ou seja, todo dado a respeito do cliente, ele tinha-se a aspiração, né, a expectativa que ele se tornasse digital, justamente pela crença de que este conjunto de dados melhoraria muito o processo assistencial e melhoraria também os nossos negócios, do ponto de vista financeiro, vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, essa abrangência de dados era a expectativa. E a gente tinha alguns desafios, né? Um hospital de 1.000 leitos, 7.000 colaboradores, aproximadamente 3.000 médicos cadastrados, mas atuantes em torno de 1.500, 1.800 com muita frequência. Isso nos fazia, né, entre terceiros, ter que prover treinamento e mudança de cultura, mudança, além de implantações de sistemas, investimentos, em mais de 10.000 pessoas. A gente costuma dizer que para treinar já era um desafio, né? Nós partimos para containers de treinamento, porque não existia salas específicas para treinar 10.000 pessoas num prazo de implantação. O que é bastante importante nessa jornada? A estratégia, o que ela tem de diferente, né? A gente pode dizer, poxa, mas os hospitais, eles têm prontuário eletrônico, mas ele foi sempre pautada que a gente entregasse um prontuário eletrônico que não fosse somente o retrato e a documentação de um atendimento, que é o que a gente vê na maioria dos hospitais. A gente pautou muito esse projeto em apoio à decisão, em segurança assistencial. Então, como eu faço com que este prontuário ele seja uma ferramenta de auxílio para os profissionais envolvidos no cuidado, e não somente uma documentação que tem o seu valor, obviamente, seja ele para questões financeiras, né, para a gente poder comprovar a nossa assistência, seja para o paciente, para dar continuidade do atendimento, mas o nosso olhar foi muito mais de segurança assistencial, como é que eu crio um caminho para que essa ferramenta realmente aporte e consiga fazer com que os pacientes sejam beneficiados. A ideia de também protocolos institucionais serem colocados, então essa dimensão da BP também é um desafio, porque ela é grande e, portanto, os protocolos assistenciais, institucionais, eles são muito importantes, seja para manter a qualidade, seja para manter a linha de eficiência, né, em consumos, em insumos, em padrão. Nós somos uma instituição de corpo clínico aberto, então os médicos, eles estão em contato com a gente no momento que eles têm pacientes. À medida em que termina a internação, eles já não estão mais com a gente. Então, você fazer com que essa equipe inteira consiga seguir protocolos, sejam eles protocolos de oncologia, sejam eles protocolos cirúrgicos, a ferramenta foi podendo ajudar e auxiliar. Muita eficiência em cadeia logística, né? Um hospital hoje, ele depende muito de uma cadeia logística, seja para administrar o medicamento, seja para um produto que o paciente eventualmente precise. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, quando eu falar do desempenho, essa cadeia logística, nós estamos falando de segurança também, né? Eu preciso garantir que este medicamento chegue, seja comprado, chegue na beira-leito, como a gente costuma dizer,
o medicamento certo, o paciente certo, a dose certa, a hora certa e a via de administração certa, né? Erro de medicação é algo, vou falar um pouco também das estatísticas depois, mas é uma das maiores causas de danos mundialmente dentro dos hospitais. Esse projeto fez barreiras com que esse nosso erro de medicação dentro dessa eficiência dessa cadeia de logística tendesse a zero. Bastante eficiência administrativa e financeira, né? Sem dinheiro a gente não sobrevive, então ele trouxe também controles que nos garantiram uma eficiência financeira e, claro, né, não por último aqui, mas só por último no sentido da listagem, a experiência do cliente. Né? Este cliente, quando a gente fala de uma tríade de clientes, nós estamos falando do cliente-paciente, que é obviamente o nosso principal cliente, o cliente médico, que é um cliente também, né, à medida em que ele tem liberdade de trazer ou não este paciente para o nosso hospital, e o cliente operadora, porque nós, como um hospital privado, a gente tem, claro, uma pequena parcela de pacientes particulares, mas um grande cliente para nós são as operadoras de saúde, são os planos de saúde. Então, essa experiência focou. Ou seja, ela é uma jornada de uma estratégia de como transformar um hospital analógico, totalmente analógico, em um hospital 100% digital, com toda essa abrangência de textos, imagens, equipamentos, e aí teve muita tecnologia aportada nisso. Quais foram as melhores práticas que a gente adotou? Primeiro, ouvi muito esses clientes, né? Os cases de sucesso existentes dentro dos hospitais, eles estão muito voltados por uma imposição de implantação. Então, as nossas equipes, elas foram montadas desde o momento da escolha, né, da aplicação que nós utilizaríamos, até quais eram os apoios a decisões importantes para a gente, quais eram as integrações que realmente alavancaria a assistência, ouvindo os médicos, a equipe multidisciplinar, os administradores, a enfermagem e o paciente. Né? O que é importante para ele? Muito uso de dados, então vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho de predição, então o uso do dado para eu poder prever o que vai acontecer, né? A saúde precisa ser muito pautada nisso. Rastreabilidade, então muita tecnologia aportada para que eu acompanhe, e aqui estou citando o ciclo fechado de medicamento, como eu falei, vai do momento que eu compro ao momento em que eu estou no beira-leito, rastreio uma pulseira do paciente, rastreio o código de barra do medicamento e o sistema fala para a enfermeira, pode seguir em frente, você está no paciente certo e esta é a via que você escolheu no sistema. A gente tem uma estatística falando de quase falha, né, que a detecção de quase falha, ela foi absurda, porque, na verdade, o próprio computador diz para o enfermeiro, você está no paciente errado. Pode parecer, né, estranho, mas é muito comum. Imagine num ambiente de UTI, onde eu tenho um leito ao lado do outro. Claro que, do ponto de vista de boas práticas, você tem que ler a pulseira do paciente, você tem que confirmar quem é este paciente. Mas é um paciente, muitas vezes, que não está contactuando, e se a enfermagem se distrair, pode ser muito comum, em vez dela estar no paciente 1, ela estar no paciente 2. Então, essa tecnologia faz com que a pulseira está no braço do paciente, né? O medicamento está identificado. Então, o computador, né, nessa rastreabilidade, ele vai dar o ok. Muito privacy by design, né? A gente, independente de advento de LGPD, esse dado é um dado muito sensível, né? É um dado que a gente precisa garantir que o titular do dado tenha seu dado preservado. Então, todo o desenho desse projeto foi feito olhando para um design baseado em privacidade e uso de RPA. Então, tudo que a gente pôde automatizar de processos repetitivos, é o Robotic Process Automation, nós fizemos. Então, hoje, 80% das nossas autorizações de convênio não são feitas por pessoas, são feitas por robôs que entram no site da operadora, pedem autorização para realizar o exame, devolvem informação e com isso a gente libera as pessoas para fazer aquilo que nós somos bons de fazer, né? Ter empatia, ser criativos, cuidar do paciente e não ficar lá entrando no site da operadora. Lições aprendidas, super importância da gestão de mudanças, porque para nós, né, a gente tinha um desafio de um volume muito grande de pessoas, de uma mudança de cultura, de um analógico para um digital, então nós tivemos que, a partir da gestão de mudança, usar técnicas diferentes para poder, os detratores, né, existem aquelas pessoas que não querem o prontuário, como é que nós trabalharíamos, a gente trabalhou muito a função de multiplicadores para poder ir com estratégias diferentes. E como eu já falei, o Privacy by Design nos garantiu, no advento da LGPD, já está compliance com boas práticas. Falando um pouquinho sobre resultados e falando sobre indicadores de resultado, eu trouxe aqui dois que estão, né, no paper, mas também vou citar um terceiro. Acho que o primeiro que a gente pode falar,
que ilustra bastante o apoio à decisão. Hoje, no Brasil, a taxa de mortalidade de sepse, que é aquela sepsemia, né, uma grande infecção sanguínea que o paciente tem, a cada 2 pacientes que que tenham sepse, um falece. Hoje, a taxa da mortalidade em sepse no Brasil é 52%. Então, é realmente um dos grandes processos de olhar. Por que a gente conseguiu, com este processo e com o apoio à decisão, reduzir para taxas atuais, hoje em torno de 14%, 15%? A gente conseguiu reduzir porque o sistema, que está todo integrado, então, para a gente detectar qual é a grande lógica da sepse, detecte antes. Então, ele olha laboratório, ele olha sinais vitais, só que ele olha sozinho, porque eu estou consumindo o dado do monitor cardíaco, eu estou integrado com o laboratório, então na hora que o instrumento, que é a máquina do laboratório, solta o dado, esses deflagradores dizem para a enfermeira ou para o médico, este paciente está em um caso de sepse. Se a gente administra o antibiótico em 1 hora, a gente reduz drasticamente o risco de mortalidade. Esse foi um case na época, e hoje a gente vem reduzindo cada vez mais essa mortalidade, justamente por um uso de dados, por ter esta integração toda executada. Um segundo indicador de resultado são as taxas de devolução de medicamento e material, que isso, do ponto de vista de eficiência, todo o processo de logística ele é disparado a partir do prontuário. Então, o médico prescreve e todas as drogas elas são enviadas de acordo com as prescrições. E isso, para nós, é dinheiro no bolso, né? À medida que você tem muita devolução, você tem estoques parados, você tem possibilidade de evasão. Então, a gente teve aí uma queda, né, de 25% para 12%. O mercado tem uma taxa de devolução hoje, os hospitais, em torno de 25%. É um pouco esperado. E um terceiro indicador que eu gostaria de citar é o aumento de detecção de quase falha, que é esse processo todo de rastreabilidade que faz com que a gente consiga saber previamente, a enfermeira tem o alerta e diz, eu não vou, este medicamento está errado, este paciente está errado. Isso detecta que, do ponto de vista de eventos graves relacionados à medicação, no ano de 2021 a BP teve apenas 1. Claro que a nossa meta tem que ser 0 sempre, né? Mas se a gente olhar mundialmente as estatísticas e o nosso volume, um caso de evento adverso relacionado à medicação mostra muito, e a pessoa inclusive furou a barreira, né, deste sistema, o quanto esse apoio e essas barreiras nos ajudam na qualidade. Um indicador de desempenho, rapidamente para dizer, como é que a gente mede tudo isso, né? Esse sistema, ele está aportando realmente qualidade no prontuário? E aí eu gosto de citar essa certificação americana. No Brasil, existem apenas 11 hospitais nível 7, é uma certificação que vai de 0 a 7, 3 deles são da BP, e nos Estados Unidos, que tem aproximadamente 6.000 hospitais, muito parecido com o número brasileiro, existem 223 hospitais nível 7 e 2.000 hospitais nível 6. Isso muito mais para dizer, né, que este desempenho e este processo, e a BP começou esse processo com a nota de 1.2 e terminou com a nota 7. Falando bem rapidamente sobre planos futuros, a gente quer tornar, obviamente, a BP cada vez mais digitalmente amigável, então a gente precisa agora de muitos canais digitais abundantes para o paciente. A gente fez muitos canais digitais abundantes para o paciente, mas na intra-hospitalar. Agora, claro, a gente está olhando muito para o paciente acessar seu prontuário, o paciente poder escrever dados, usar muito dado, hiperautomatizar, ter cuidados digitais cada vez mais implementados no cuidado e, obviamente, a inovação, seja com o uso de machine learning, IA, que já é utilizado aqui também, ser uma viabilizadora das nossas estratégias. Esse projeto está alinhado aos 5 pilares do ecossistema 5.0, e eu citaria bem rapidamente que o importante aqui, transformação de modelo de negócio, né? Isso nos permite trabalhar novos modelos na saúde, não só o que a gente chama de fee for service, mas trabalhar, por exemplo, pelo valor da saúde, porque eu consigo medir o desfecho a partir do dado. Então, a gente conseguir modificar esses modelos. Acho que esse é algo bastante diferente para que a gente possa tornar também a saúde mais acessível. E aí, falando de economia 5.0, também muita produtividade, digitalização e capacidade empresarial. Embora a gente toque todos os pilares, acho que esses são os que eu daria mais destaque. Quando a gente olha o alinhamento com os 5 eixos do e-digital, eu também citaria que a economia baseada em dados e um mundo de dispositivos conectados são um grande potencial para que a saúde possa realmente se tornar
muito mais barata e muito mais efetiva. E esse projeto traz essas duas características. Falando da sexta L, do ESG, ele é um projeto que toca, óbvio, a empresa, né, dá muito mais eficiência, a sociedade, porque diminui os custos de saúde, permite a longo prazo mais acesso. O uso do prontuário, por si só, ele tem um lado de sustentabilidade ambiental por conta do desperdício de recursos, a gente não imprime, né? A gente passa a adotar do modo dígito, e claro que na governança não poderia deixar de citar os indicadores de qualidade assistencial. Quando fala-se do alinhamento com as tecnologias digitais habilitadoras, eu citaria dentro deste projeto o que nós já executamos, mas que é a grande potencialidade, que é o machine learning e o uso do IA. Nós usamos hoje este processo para traduzir muito das escritas dos textos a partir de machine learning, para que a gente tenha o dado estruturado, para que o apoio à decisão possa ser feito. E aqui é a grande potencialidade. Claro que internet, IoT também, Big Data, mas machine learning e IA são os grandes processos.